No D, o que a gente trabalha no mnemônico D? Disability. Você vai trabalhar o que? Avaliação neurológica. Então vocês vão utilizar a escala de Glasgow. Anderson, eu utilizo a escala de Glasgow tradicional. Isso mesmo, aquela no qual a menor pontuação é 3 e a maior é 15. Outras pessoas podem colocar aí, de repente, Anderson, eu utilizo a escala de Coma de Glasgow atualizada, com avaliação de pupila. Beleza, então eu posso ter a pontuação de 1, a menor pontuação 1, e a maior 15, porque eu sei que eu vou fazer uma avaliação pupilar, que se essa pupila não for fotorreagente, eu posso diminuir de um ponto. Exemplo, uma pupila não reage, ou seja, a minha escala de Glasgow no final, eu vou diminuir de 1. As duas não reagem, eu posso diminuir 2 pontos disso aí. Perfeito? Oxímetro de pulso, devo utilizar correto? Tem a ver com a circulação? Tem a ver com o processo de perfusão? De se a sua ventilação está sendo satisfatória? Então você vai utilizar sim o oxímetro de pulso. Quando a gente fala de ventilação, uma coisa que eu gosto de perguntar e eu vou mostrar para vocês. Agora aqui, ó, consegue mudar para mim, por gentileza? Vamos mudar aqui, ó, rapidinho. Isso. Quando você atende um paciente e você vai dar um suporte ventilatório para esse paciente, eu gosto muito de falar da máscara não reinalante. Ou seja, ela tem esse plástico que vai impedir que o ar ambiente, ou seja, 21% do ar ambiente, entre por aqui e se misture com 100% de ar ambiente. Então, com isso aqui, você aumenta o FiO2 do seu paciente, né, aproximadamente de 80% a 100%. De 80% a 100%. Então, isso é muito importante, esse material. Então, quando o colega falou de oximetria, a oximetria também vai me dar esse parâmetro, se a sua ventilação, se o mecanismo de ventilação que você está utilizando está sendo satisfatório. Esse paciente está saturando bem? Lembrando que muitas das vezes, quando você faz um suporte ventilatório do teu paciente, é importante que de repente ele esteja com a saturação abaixo de 94. Então você vai utilizar aí, vai fazer uma análise. Paciente saturando abaixo de 94, então eu preciso fornecer uma ventilação com mais qualidade. O que você vai utilizar? Catéter nasal, que só favorece, que a gente vai utilizar até 6 litros, pode favorecer aí um FiO2 de 40 e pouquinho para o seu paciente. Então a gente, vítima de trauma, não utiliza muito catéter tipo óculos, tá? Eu não utilizo muito. Então vê se você vai utilizar uma máscara simples ou uma máscara não reinalante. A que a gente mais orienta, né, à medida do possível, é que você tenha acesso a uma máscara não reinalante, que você consegue dar um suporte de FiO2 com uma maior concentração para o seu paciente. Porém, contudo, entretanto, é importante saber também, falando de uma maneira bem aleatória, mas não fugindo do nosso tema, que o oxigênio também é considerado um medicamento. Então, cuidado para você não fornecer oxigênio em demasia também, para você não favorecer a hiperóxia desse paciente, tá bom? Então, isso requer muito cuidado também. Expor a vítima. Então, muitas das vezes eu preciso expor para buscar novas lesões. E uma coisa que eu não posso esquecer é de prevenir a hipotermia do paciente. Não posso esquecer de prevenir. Como que a gente previne a hipotermia, Anderson? Utilizando uma manta aluminizada. Isso mesmo, uma manta aluminizada. Tá? Então eu preciso ter uma manta. Não tenho manta, mas tenho um cobertor. Legal. Você vai aquecer o paciente? Eu preciso. Por quê? Lembrando lá do chá da morte, quando o paciente perde muito sangue, eu tenho o quê? Coagulopatia, hipotermia e acidose. Então não vamos deixar o paciente perder calor. Eu preciso manter a temperatura corporal dele. Pode avançar no slide aí, pessoal. Vanessa, eu queria saber por que somente a minha equipe ganha café. Agora sim. Legal? Não, aqui a gente vai acabar rápido. Vanessa está preocupada aqui com vocês, assistindo live. Fala para ela que está tudo tranquilo, vocês estão em busca de conhecimento. Então, vocês não estão incomodados com o horário. Pode falar, não estou incomodado com o horário, a gente está aqui para aprender. Isso é muito importante. Legal. Cafezinho para ficar acordado. Então, vamos falar aqui rapidamente de quais são os dispositivos que a gente pode utilizar no controle do sangramento. Excelente. Então, para controle do sangramento externo, a gente tem o torniquete.
e eu coloquei aí diversos tipos de torniquetes. Pessoal, preste atenção bem nessas imagens, porque eu separei somente torniquete homologado. Então a gente tem o CAT, a gente tem o SAN, a gente tem o TX3, então tem o Soft, então tem bastante torniquete homologado aí. Então se você quiser saber quais são os torniquetes homologados, eu coloquei alguns aí para vocês, tá? Pode passar o slide, equipe, por gentileza. Quem não está conseguindo comentar, precisa se inscrever, então não esqueça de se inscrever, pessoal. Beleza? A minha equipe está falando aqui que é só esperar 1 minuto que vocês já vão conseguir se inscrever, a gente já está tentando trabalhar. Perfeito. Ó, se inscreve, espera 1 minuto e atualiza, tá? É isso mesmo? Perfeito. Controle de sangramento também, pessoal. Aí a gente já pode falar de um sangramento interno. Eu botei externo porque lá embaixo tem uma compressa de gaze. Então, dependendo do tipo de sangramento, a compressa de gaze vai estar bem superficial. E se eu estiver falando de outro tipo de sangramento em áreas juncionais, eu tenho essas ferramentas que eu vou estar mostrando para você. Então aí eu tenho o Combat Gauze, que é essa primeira imagem que está aparecendo aí para vocês. Essa primeira gaze dobradinha. Então ela é feita à base de caolin. Depois eu tenho o Celox Rapid, ou Rapid, como vocês queiram chamar. Ela é feita à base de quitosana, que é uma substância tirada dos crustáceos, né, praticamente do camarão, para ajudar no processo de coagulação. Isso é muito importante. Alguém colocou ali a Marli. Está ótimo, Vanessa. Isso aí, valeu, Marli. É Marli, né? Daqui está bem longe, então não consigo enxergar. Então, alguns agentes hemostáticos atuam em até 5 minutos, já conseguem coagular ou combater aquele sangramento, porém, depende muito do material, então eu acho sempre importante. Comprou um material, algum agente hemostático, vê o tempo que eu preciso fazer a compressão desse material. É importante vocês perceberem a indicação do fabricante, perfeito? A galera está colocando aí, estou amando, beleza, muito bom, obrigado pela participação de todos vocês, pessoal. Vamos para o próximo slide, por gentileza. Excelente. Aí a gente tem a faixa Smash, ou também conhecido também como torniquete SWAT, mas não é SWAT porque o pessoal da SWAT utiliza, porque ele tem uma sigla em inglês, se eu não me engano é GWAP, Truck, Strash, tipo puxa, stick e role. Então é muito utilizado também pelo americano. Criança, ele é muito bom, vamos supor, uma criança com ferimento, um sangramento no membro superior. Às vezes você não precisa utilizar o torniquete. Com uma bandagem dessa, facilmente você controla esse sangramento. Ou, de repente, o americano também costuma utilizar muito essa bandagem elástica no K9, isso mesmo, no cachorro. Então tem aquele cachorro policial que de repente é ferido, a gente consegue fazer um controle de sangramento dependendo da região, utilizando esse tipo de faixa, tá? Então aqui eu tenho alguns instrumentos que tá aparecendo aí no slide, eu vou mostrar para vocês. O link da chamada, pessoal, que a galera tá perguntando aí, vai ser no final da live, Por que isso, galera? Porque eu quero prender a atenção de vocês, eu quero vocês aqui comigo. Eu não quero aquele socorrista que só quer certificado, eu quero a galera que quer conhecimento, tá? A gente está aqui para passar conhecimento para vocês. O certificado vai ser consequência, então segura um pouquinho aí que a gente já vai liberar o link para vocês, perfeito? Então eu tenho a bandagem israelense, que ela tem essa parte aqui, ó, acolchoada, como se fosse uma gaze que vai ajudar a absorção do sangue, e eu tenho essa faixa aqui que ela estica, que você vai poder enfaixar e fazer a compressão daquele local, e assim você conseguir estancar aquele sangramento, legal? E eu já vou adiantar a vocês, e tem a cinta pélvica. Isso aqui seria muito importante que tivesse na ambulância esse tipo de material. Então a gente quer mostrar aqui? Vamos lá. Essa é a cinta pélvica.
Paciente com fratura de anel pélvico seria uma ótima pedida. Paciente com fratura de anel pélvico seria uma ótima pedida utilizar esse tipo de material. A gente sabe que fraturas da região pélvica tendem a sangrar bastante, então isso aqui evita, né, aquela fratura de livro aberto, ou seja, aquele sangramento ativo na região pélvica. Então isso aqui ele começa a fechar, né, ou estabilizar a fratura de anel pélvico, então, e diminuir o sangramento. Então seria bem bacana que as ambulâncias tivessem esse tipo de material. Legal? Então isso aqui eu também costumo dizer que ajuda no combate e controle de sangramento. Beleza, pessoal? Pode passar. Isso aqui é importante. Via aérea. O que a gente pode utilizar? Quais são os dispositivos que a gente pode utilizar para manejo de via aérea? Tem aí a primeira imagem, o catéter Ancower. Eu tenho, mas está perdido alguma coisa essa semana para a gente estar agitado. A gente está dando aula direto, fazendo capacitação nas escolas, enfim. Então deixei em algum lugar aí que eu não consegui achar. Então tem o catéter Ancower, que é um catéter de aspiração, muito eficiente. Logo ao lado a gente tem a cânula nasofaríngea, que eu considero ela às vezes melhor do que a cânula de Guedel em alguns sentidos. Exemplo, Anderson, a cânula nasofaríngea, a mesma pessoa consciente, ela tende a aceitar melhor do que a cânula de Guedel. Você não consegue colocar a cânula de Guedel num paciente consciente, ele vai apresentar o quê? Reflexo de vômito. Então, a maioria dos pacientes tende a aceitar bem a cânula naso. Então, eu considero isso um fator muito positivo em comparação à cânula de Guedel. Se você reparar na cânula, logo nas duas imagens abaixo, a gente tem a cânula de Guedel e a cânula de Berman. Qual é a diferença entre elas? Somente o formato. Tá? Uma é meio tubular, a outra é mais achatada, com os franzinos, com os furos no meio. Porém, a finalidade delas é a mesma, impedir a queda da língua, tá? Deixar uma via aérea mais patente. Porém, ela tem esses apelidos, que eu vou chamar de apelido, ou seja, cânula de Guedel e cânula de Berman, tem formatos diferentes, porém, a função dela é a mesma, prevenir a queda da língua. Então, se eu quiser utilizar um nome para esses dois dispositivos, é só você chamar de cânula orofaríngea. Perfeito? Legal? Pode passar, pessoal. A galera que tiver algum tipo de dúvida, não entender, algum tipo de comentário, coloca aí, tá, nos comentários que a gente vai estar respondendo. Chegou uma parte muito importante, pessoal, que eu tentei simular ali, e o John Trush, eu acho que todo mundo entendeu, todo mundo conseguiu ver, e logo ao lado tem a técnica que eu comentei com vocês, a técnica de chin lift. Repare que é feito por dois socorristas, um faz como se fosse a técnica de John Trush, o outro faz uma tração da mandíbula. Então esse chin lift é o que a gente utiliza atualmente em vítima de trauma. Eu não posso esquecer que algum tempo atrás chin lift era meio que uma hiperextensão da cabeça e atualmente não é mais, então cuidado para você não se confundir. A hiperextensão da cabeça hoje é chamada de Head Tilt Change Chin Lift, tá? Então, elevação do queixo ou da região mentoniana justamente com a hiperextensão da cabeça. Então, cuidado, não confunda isso, é extremamente importante para o atendimento pré-hospitalar. John Trush e chin lift, essas duas imagens que a gente está vendo aí, que eu separei para vocês, por isso que a gente está deixando a imagem bem grande aí na tela, para você ver e entender como ela funciona. Perfeito até aqui? Vocês sabiam, a pergunta que eu faço para vocês sabiam dessa mudança, dessa alteração do chin lift? Se vocês sabiam, coloca aí, quem não sabe, fala assim, eu não, pô, bacana, estou aprendendo agora. Então, cuidado que chin lift era basicamente uma hiperextensão da cabeça e agora não é mais, beleza? Então, pega essa dica aí, que é muito importante para os nossos atendimentos. Vamos passar para o próximo slide. Quando eu falo de ventilação, eu tenho alguns dispositivos, eu falei da máscara não reinalante, e se de repente eu for fazer uma ventilação assistida, eu posso utilizar uma bolsa válvula máscara, entre parênteses, tá? Ou basicamente o apelido, ou AMBU. Evitem chamar esse dispositivo de AMBU. AMBU é um apelido, AMBU é uma marca. Então, seria mais técnico, né, mais efetivo você falar bolsa, válvula, máscara ou até mesmo ressuscitador manual, é aceitável. A gente tem a Pocket Mask, que eu mostrei para vocês, eu até tenho uma aqui.
A Pocket Mask é um dispositivo de barreira que serve para você fazer uma respiração ao invés de boca a boca, você vai fazer boca a máscara. Então, quando a gente passa de ventilação e oxigenação, então estou apresentando alguns dispositivos para vocês. A gente pode verificar a saturação do meu paciente para eu saber se a ventilação está sendo efetiva, se a gente conseguiu, de repente, fazer um curativo 3 pontos ou utilizar um selo de tórax, se esse selo de tórax está fazendo o trabalho dele, se esse paciente possui uma boa perfusão. Então, a gente vai avaliando isso tudo de maneira sistematizada. Vamos lá, bastante coisa, a gente já trocou ideia já no início da live, né? Então a gente só está colocando as imagens para uma coisa se encaixar, uma coisa levar a outra. Então quando a gente fala do C, se quiser pode colocar no slide aí, a gente já está na circulação e perfusão. Então vamos lá, quando eu faço também a minha avaliação em relação à circulação e à perfusão, então a gente tem aí, ó, a primeira imagem, uma suspeita de hemorragia interna, um sinal de Cooley. Então a gente vê ali bem uma equimose na região periumbilical, um sinal bem característico de um possível sangramento na área peritoneal. Eu tenho o HPPP, que a gente já falou no início, que eu estou verificando o pulso radial para saber se ele está presente, para avaliar a qualidade dele. Lembrando que não é quantitativo, é qualitativo. Eu quero saber se é um pulso rápido, se é fraco, se é filiforme. Então essa é a nossa finalidade. Além de verificar a pele do nosso paciente para saber se ela está fria, se é pegajosa, verificar a temperatura, ter uma noção da temperatura, nem verificar, ter uma noção da temperatura, saber se a pele está quente, se a pele está muito fria. E além da perfusão capilar. Lembrando que o tempo ideal para preenchimento capilar seria de aproximadamente 2 segundos. Passou de 2 segundos, ou seja, 3, 4, 5 segundos, a gente já pode suspeitar aí de uma lentidão na perfusão. Então só mais um segundo que a gente vai trocar aqui agora o microfone mais uma vez. A gente está avaliando a perfusão. O tempo ideal de perfusão é de aproximadamente 2 segundos, tá? Até 2 segundos eu tenho uma perfusão ideal. Passou de 2 segundos eu tenho uma lentidão na perfusão, que pode me caracterizar possível lesão em algum membro. Estou perdendo sangue, um sangramento interno. Tudo precisa ser avaliado, perfeito?